E agora, vou compartilhar a tela e iniciaremos a nossa primeira aula do conteúdo de matemática para concurso de professor. Eu coloco sempre uma brincadeirinha, né, o beabá da matemática, porque essa é a primeira aula mesmo, é o comecinho. Aparentemente, tem coisas aqui que vocês vão achar fácil demais, que é um conteúdo que aparentemente deveria todo mundo saber, e etc e tal. Porém, ele sempre tem algumas questões aí a gente adquirir, tá? Então, por isso que eu coloquei como beabá aqui da matemática. E vamos começar com uma frasezinha de Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. Então, vamos aproveitá-la, as oportunidades estão aí. E a oportunidade, ela é boa para quem sabe aproveitar, ou seja, para quem está preparado, assim como vocês. Então, boa sorte a todos, bom trabalho, bom esforço, né? Estamos junto com vocês aqui e vamos trabalhar. Então, a gente usa, né, a princípio, a gente usa a matemática para quê? Né? A matemática, ela tem uma função específica, que é contar, organizar e comunicar. Como assim comunicar? Porque a gente tem uma linguagem própria, que é essa linguagem da matemática. Essa parte teórica a gente não entra muito, né? A gente já vai para a prática. Portanto, eu preciso esse conceito, né, do para que serve a matemática e o conceito de contar, organizar e comunicar, ela precisa estar presente em todo o processo do raciocínio lógico, tá? Nossa primeira aula, vou falar das 4 operações, da fração, da porcentagem, razão e proporção e o sistema de equação. Vamos iniciar aqui com as operações mais simples. Primeiro, né, na vida, a gente começa o quê? Contar. Então, a gente conta tudo. Né? Conta brinquedo, conta as balas que a gente vai ganhar e que o irmão também vai ganhar. E aí, quando a gente começa a fazer essa comparação, a gente começa a operar, ou seja, realizar contas capazes de entender as diferenças e as aquisições. Então, a adição, vamos pelo conceito da adição, é contar 2 grupos diferentes. Deixa eu ver se aqui minha canetinha está funcionando. Funcionou até demais. Foi aqui para cima. Onde que ela foi parar? Só um momentinho. Desconectou. Bom, voltamos aqui. Perdão. Então, nós vamos contar o quê? 2 grupos diferentes, tá? Então, aqui eu dei um exemplinho básico de um grupinho de maçã e um grupinho de cenoura, né? Então, o princípio dele é contagem mesmo de grupos diferentes, porém, tem o vocabulário que ele precisa estar presente no nosso linguagem. Lembra que eu falei que uma das premissas da matemática é se comunicar? Então, toda vez que tiver algumas palavrinhas aqui, ó, que está aqui do lado, né? Adicionar, mais, e, acrescentar, ganhar. Tem mais outras palavras aí? A gente já sabe qual vai ser a operação. E por que que eu friso as palavras? Porque no texto ela vai estar contida, essas palavras, e através dela a gente vai ter uma facilidade aí em entender o que está sendo perguntado e assim responder. Já a subtração é o quê? A subtração a gente fala assim, é só tirar, só tirar, só tirar. Mas tirar o quê?
né? Tirar um pequeno grupo de um grupo maior. Isso. Ah, então adição e subtração não são opostos. Não são opostos. Olha só, no desenho a gente consegue observar bem que adição são dois grupos diferentes, na subtração são dois grupos diferentes, porém a gente tira um pouco de um grupo. Então, aqui, ó, a gente vê o quê? A diferença do que eu tirei para o que ficou. Ou a quantidade aqui é o que foi retirado ou a quantidade que ficou. Então, quando a gente faz a subtração, a gente tem as palavras também que são usuais dentro do texto, que é diminuir, menos, tirar, perder, diferença. Então, essas palavrinhas vão estar presentes no texto e elas são facilitadoras para a gente ter o entendimento dessas duas operações. A gente sempre começa com essas duas operações, porque as operações seguintes, né, que são multiplicação e divisão, elas são complementares à adição e subtração. Mas antes, né, de entrar nos complementares, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente trabalha. Por quê? A gente tem que mecanizar um pouquinho esse trabalho aqui, ó, essas continhas. Então, toda vez que a gente tiver um grupo de mesmo sinal, ó, sinal positivo, quando não tem sinal aqui, também é positivo. Então, um grupo de mesmo sinal. Então, esse sinal, a gente vai somar os números e manter o sinal. Ó, mesmo sinal. Sinal negativo aqui, sinal negativo, nós somamos os números e mantemos o sinal. Quando o sinal for diferente, o que acontece? A gente vai fazer a diferença. A gente vai realizar a diferença, então aqui é um positivo e ó, um negativo, sinal diferente, tá vendo? E mantém o sinal de quem? Do número maior, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma adição, subtração, é assim que a gente resolve, né? No princípio matemático, a gente fala assim, ó, como se estivesse dando um passinho para trás, ó, negativo, e depois dá passinhos para frente, ó, positivo. Mas, quando a gente trabalha com números grandes, não dá para ficar dando passinho para trás, passinho para frente, né? Que é a ideia. Então, a gente faz dessa forma aqui para ficar mais mecanizado e a gente resolver as questões mais rápido, né? A gente precisa trabalhar o tempo de prova também. Na multiplicação, o que significa? Que a gente está somando o grupinho, ou seja, o mesmo grupo, né, várias vezes. Então, quando tem a multiplicação, é uma adição, olha, é uma adição, né? A tabuada é uma progressão aritmética, ou seja, é uma adição de razões. Então, multiplicação a gente trabalha com as mesmas palavras, praticamente, da adição, tá? Com alguns acréscimos, né? Multiplicar, de, vezes, ó, quantas vezes você repetiu a mesma coisa, né? Quantas vezes você bateu palma, quantas vezes você puxou a orelha. Então, é o vezes mesmo, é a repetição da ação. Já a divisão, ela diferencia como? Agora, em vez de eu tirar só um pedacinho aqui de dentro, eu vou tirar vários na mesma quantidade, várias vezes. Então, quando a gente fala de divisão, a gente fala assim, ah, quanto que cabe aqui dentro? Porque tem que caber aqui dentro para a gente poder tirar ele várias vezes. Então, é como se estivesse subtraindo várias vezes a mesma coisa. E a gente usa as palavras também, dividir, tirar, pôr, distribuir, agrupar.
E é assim que a gente trabalha as 4 operações. Dentro da multiplicação e da divisão, a gente tem o quê? Os jogos de sinais. Os jogos de sinais, aqui eu estou explicando por que quando positivo multiplicado, né, multiplicado com positivo, dá um outro número positivo. E o número negativo multiplicado com negativo dá um outro positivo. E um positivo multiplicado com negativo dá um número negativo. E aí a gente começa a ter dúvida, mas por que aqui, ó, eu tenho um número positivo? Né? Na verdade, a gente vai brincando, a gente fala que é jogos de sinais, mas se a gente entender que a diferença aqui, ó, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, a diferença aqui, ó, é de menos 3. A diferença daqui para cá também vai ser menos 3. A diferença de 0 para menos 3, ó, menos 3. 6 para menos 3, ó, menos 3. Dentro disso aqui, o que a gente percebe? Ó, que um número positivo vezes um número positivo dá um número positivo. Que o número positivo vezes um número negativo dá um número negativo. Olha só, a gente já verificou isso, já verificou dessa forma. E agora a gente vai fazer o quê? Se 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, então 3 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 3 vezes 2. E, ó, a gente verifica a igualdade nas respostas aqui. Dentro disso, agora eu estou colocando um número negativo em todos. Aqui, ó, a diferença entre um e outro, a gente vê o quê? Que é como se fosse mais 3, ó. E agora eu estou acrescentando 3 a diferença entre um e outro. E aqui a gente percebe o quê? Que um número multiplicado negativo com outro negativo, ele dá para mim um outro número positivo. E eu decifro aqui o jogo de sinais, porque o jogo de sinais, ele é muito usado, ele é importante esse conhecimento, a gente não vai ficar deduzindo durante a prova, mas esse conhecimento aqui, ó, ele precisa estar presente, tá? E tem que pensar rápido, ó, menos 1 vezes menos 1, ele é positivo, é um positivo, e aí tem que ser bem rápido na resolução das atividades na prova, e não pode ter erro de sinal, né, porque um número negativo é diferente do número positivo, porque na matemática a gente vê dentro de uma linha, tá? Onde o zero é o marco que está no meio. Então, números para cá são positivos, ou seja, 1, 2, 3, 4, números para esquerda são negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, se a gente colocar um número positivo no lugar do número negativo, ele vai estar localizado em lugar diferente. E para a matemática, isso é fundamental, né? Para a matemática e para a guerra também, né? Mesma coisa que a gente fala assim, ó, dentro de um plano cartesiano, eu fornecer um dado, uma localização, e você ir justamente onde eu implantei uma bomba lá. Imagine como que isso acontece. Então, é por isso que nós precisamos levar em conta, sim, os jogos de sinais, né, e respeitar eles para que não tenhamos erro. Dentro da matemática, né, tem algumas convenções, porque se você fizer diferente, vai dar resultados diferentes. E eu não posso fazer diferente da Patrícia, da Denise, do Rodrigo, da Nayara, da Priscila, né? Senão cada um vai dar um resultado diferente. Então a gente precisa ter nossas convenções. Quais são as convenções aqui da matemática
do princípio matemático, né, da matemática básica, que toda vez que tiver entre parênteses, eles vão ser as primeiras operações, em seguida o que estiver entre colchete e depois entre as chaves. Né? Você viu aqui uns desenhos bem romantiquinhos, o que, que tem a ver esses desenhos? Eu sempre brinco que isso aqui é a convenção do amor, né? Igual aquele namoradinho lá dos adolescentinhos, né? Então, assim, ó, primeiro ele quer fazer o quê? Virar parente. Depois ele quer um colchão lá na sua casa. Depois, passando um tempo, vai querer o quê? A chave. Então, é brincadeiras, porque a gente fala assim, ó, também dentro das convenções, dentro das operações que está, né, em primeiro lugar, e segundo e em terceiro, a gente também tem as operações que vai acontecer em primeira, em segundo e em terceira. Então, a gente vai por dificuldade. Então, se é raiz exponencial, desculpa, cachorro aqui. Se a raiz ou exponencial acontece, né, primeiro, mas geralmente a multiplicação e divisão e depois vai para adição e subtração. Primeiro, todos os números que são multiplicados ou divididos, para depois fazer as operações que é adição ou subtração. E por isso que eu brinco aqui, que ainda é questão do amor, né? Porque primeiro aqui a gente tem um coraçãozinho, então aqui a gente multiplica aqui e divide, né? Para depois entrar o quê? A subtração e a adição, né? A flechinha aqui do amor. Mas enfim, isso aqui é só uma brincadeirinha para a gente memorizar melhor. E vamos dar continuidade às atividades. O que é uma fração, né? A gente agora já entendeu bem as 4 operações, como que nós fazemos as 4 operações, ou seja, se adição, subtração tem que respeitar os sinais, se a multiplicação ou divisão precisamos fazer os jogos de sinais, agora nós entendemos como que eles são trabalhados. E agora nós vamos falar da fração. Fração nada mais é do que uma divisão. Só que, ó, se vocês perceberem aqui, coloquei um pacote de bolacha e coloquei uma bolachinha só. Ah, qual que é a diferença, então, de eu fazer uma divisão, se você está falando de uma divisão, e uma fração? A divisão é como se eu tivesse pego esse pacote de bolacha aqui e dividido a quantidade de bolacha que tem aqui entre todos nós que estamos aqui presentes. A fração é quando eu pego uma bolachinha daqui e divido. Então, ele sempre vai ser menor. O que está acontecendo? Então, assim, a fração, ela sempre vai ser o quê? Menor do que uma unidade, né? Porque ela é um pedacinho de uma bolacha inteira, tá? Então, ele tem um princípio da divisão, portanto, ele relaciona o quê? As proporções, ou seja, proporções de uma bolachinha. E os decimais. Decimais é quando são divididos por 10. E assim, eles dão são originários do quê? Das dízimas periódicas. Como assim originário das dízimas periódicas? Então, 1/3, se eu dividir 1 pelo 3, vai dar 0,333 e assim vai. É uma dízima periódica. Então, a fração, ela é originária da dízima periódica. Tá tudo bem por enquanto? Estou falando muito rápido? Estou falando alto, baixo? Como que vocês estão? Estão compreendendo bem? Joinha? Então, tá bom. Né, super bem aqui, graças a Deus, estamos conversando bem.
deixa para cá. Portanto, agora nós vamos entrar com as 4 operações quando se tem fração. E eu falo que elas são importantes também, porque as frações elas têm as operações e elas precisam ser fáceis de compreender. Quando a gente tem aqui, ó, adição e subtração de fração, se vocês entenderem aqui, eu coloquei um desenho onde eu tenho 1/2, ó, isso aqui representa 1/2 nada, isso aqui é terço, tá ao contrário aqui, tá? Aqui, ó. Aqui representa 1/3 e aqui representa 1/2 dessa barrinha aqui, tá? Quando a gente vai fazer a adição de meio mais 1/3, o que que eu não sei? Eu não sei essa diferença aqui, ó. Tá vendo essa diferença? Por isso, por não saber essa diferença, que nós precisamos dividir um elemento nas mesmas proporções, na mesma quantidade. E aí sim relacionar, ó, essa quantidade aqui de meio relacionado a tudo isso daqui, ó. E essa quantidade aqui, ó, de 1/3 relacionado a esse quadradinho aqui cinza. Porque quando a gente fraciona todo mundo por igual, a gente consegue perceber as diferenças. Né? Essa diferençazinha aqui que eu não achava logo no início. Por isso que nós deixamos o quê? A base, a gente fala que a base igual, tá? Porque a base, ele me mostra em quantas partes ele foi dividido. Então, aqui eu tenho exemplo, tá? A gente usa esse desenho aqui para fazer, porque, ó, 2/3, mais 1/4, mais 1/4, ele vai ser igual a 8/12, mais 3/12. Tá vendo que agora aqui, ó, a quantidade de vezes que eu dividi ficou igual? Então, como que a gente verifica isso? A gente multiplica aqui, ó, as bases e depois multiplicamos o quê? Se eu multipliquei aqui por 4 para dar 12, eu tenho que multiplicar a parte de cima também por 4, porque eles são proporcionais. Então, 8/12. Se eu multipliquei aqui por 3 para dar 12, eu tenho que multiplicar a parte de cima também por 3 para ficar proporcional ao número encontrado. E assim, depois que a quantidade de divisões foram as mesmas, ou seja, as bases são as mesmas, que eu vou realizar a operação. Nesse caso aqui, é uma operação que positiva, 8 mais 3, que é igual a 11, dando resultado de 11/12. Então, adição e subtração, ó, adição e subtração de fração. A gente realiza como? Com a operação da borboletinha. Quando tem uma multiplicação, a gente consegue verificar através, né, desses quadradinhos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3/4 vezes multiplicado por 2/5 da mesma, né, de uma mesma área, por exemplo. E quando a gente multiplica, ó, que a gente verifica os lugares em que eles são comuns. Nós estamos multiplicando eles. Então, a gente verifica aqui quantas vezes foi dividido. Aqui no caso 5, aqui 4, ó. E a gente, 5 vezes 4, que dá 20. E, ó, 5 vezes 4
que dá 20, e 2 vezes 3 vezes 2, que dá 6. 2 vezes 3, que dá 6. Que dá 6. E a gente verifica aqui, ó, que foram 6 quadradinhos. Então, a multiplicação, a gente não precisa, né, como adição e subtração, resolver o mínimo múltiplo comum, tá? A gente pode fazer ela direta. Ah, e qual que é a diferença, então, quando tem uma divisão? Quando tem uma divisão, o número que está sendo, que é o dividendo, ele passa para a multiplicação, porém, modificado, tá? Então, isso aqui, ó, é como se tivesse assim, ó. 2/3 dividido por 4/5. Que é igual ao quê? 2/3. E agora esse daqui eu passo o quê? A multiplicar, mas de forma virado, né? Virado cambalhota, que eu brinquei aqui e coloquei umas meninas virando cambalhota. E agora que nós vamos realizar a operação de multiplicação. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Tudo bem por aqui? Porque vamos entrar na porcentagem, né? Assim como a fração é uma divisão, a porcentagem também é. E ela também trata-se de proporções. Só que agora a gente trata de proporções quando a base dele é o quê? Perdão, gente, aqui não consigo fechar a boca desses cachorros. Quando a base é o quê? É 100. Então, quando a gente fala igual aqui, ó, 50% é 50 por 100. Ah, calma aí. Por aqui, ó. Quando eu falo por, lembra lá naquelas palavras que a gente usou, né? Palavras da divisão, palavra da multiplicação, palavras da adição, subtração? Então, o por, ele significa divisão, tá? E o de, ó, significa o quê? Multiplicação. Ah, isso aqui, ó, a gente se aplica muito mais fácil. Então, 40% de 90. Olha só, 40%. Ah, então o que é por? Calma aí. Ó, de 90. Viu como que fica mais fácil? Eu vou cortando os zeros aqui. E 4 vezes 9, 36. Tudo certo até então? Porém, né, na porcentagem, a gente trabalha o quê? A gente não trabalha só colocando as proporções. A gente também trabalha com acréscimo e desconto. Porque aqui agora a gente vai trabalhar com o din-din, né? A gente trabalha com dinheiro. E a gente vai lá no Brás, quer comprar uma roupa, quer vir vender aqui em Juquiá, não é isso? E a gente precisa fazer o quê? Fazer o acréscimo e quando tem promoção agora, né? Black Friday, o desconto. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei uma formulazinha aqui, porque ela fica mais fácil de verificar. Só que eu vou usar aqui, ó, como se fosse esse 90 por 40 aqui, 40%, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu tenho aqui uma blusa de R$ 90 e vou fazer um acréscimo de 40%. O que é o acréscimo de 40%? É como se eu tivesse pego esse 90 aqui e acrescentado o quê? 40% dele. O que eu fiz aqui, ó? Esse 90 aqui é igualzinho, né?
Então, eu posso isolar ele. 1 mais 40%. Tá vendo? Que vai dar, que é exatamente isso, ó. 90 vezes 1, 1. 90 mais 90 vezes 40%, 90 vezes 40%. Que significa o quê? 90, 1 mais 0,4, nesse caso aqui, que é 40%. 90, 1 mais... Opa! 1 mais não. Deixa eu apagar aqui. Não apaguei nada. 1,4. Tá? E a gente pode fazer dessa forma. Então, aqui, ó, o que esse V? Esse V é o valor. Olha aqui, ó, é o 90 no nosso exemplo. Esse 1 é esse 1 aqui, ó, que é a multiplicação dele. E a porcentagem é só a porcentagem. Então, a gente pode aplicar dessa forma, tá? Ou quando tiver muita dificuldade, o que significa? Esse 90 aqui, ó, 90 vezes 40% que a gente tinha feito aqui, ó, que é 36. E agora a gente vai fazer o quê? Só acrescentar. Se você multiplicar 90 por 1,4, também vai dar o mesmo valor. Então, isso aqui a gente faz quando é acréscimo, ó. Tanto que é positivo, eu estou acrescentando uma porcentagem. E quando eu tenho um desconto? Agora eu tenho lá R$90 uma blusa, eu vou dar um desconto de 40%. Então, eu vou tirar aqui, ó, é 1 menos 0,4, que é igual a quê? 0,6. Tá? Então, aqui é o quê? 90 vezes 0,6, que vai dar R$48. Certinho? Compreensivo? Todo mundo compreendendo bem? Então, agora a gente vai partir para a atividade. Essa aqui é uma da Vunesp, né? A nossa banca aqui também é muito parecida, já tem outras bancas vindo aí, então a gente vai depois, na última aula, nós vamos falar sobre as bancas, tá? E o tipo de questões que cada uma oferece, o que cada uma pede, né? Quanto interpretativa ela é, quanto de teoria ela precisa e que tipo de teoria que ela pede. Isso a gente vai ver na nossa última aula. Portanto, né, conforme a gente está resolvendo as questões aqui, eu estou trazendo exemplinhos já para ir familiarizando. Eu já tinha dado uma dica de fazer sempre os grifos de maneiras diferentes, tá? Então, ó, uma mercadoria teve um aumento de 25% e logo depois um aumento de 20%. O que ele está falando aqui, ó? Isso aqui é dado, ó, aumento de 25%, aumento de 20%. É dado, né? Para encontrar o preço, né, sobre isso, para encontrar o preço da mercadoria após os aumentos, isso aqui é o quê? Pergunta. Basta multiplicar o preço inicial por. Ó, essa aqui é a pergunta. A pergunta é o quê? A resposta é o quê? A continuação da pergunta, tá? Entendendo bem? Você viu que eu grifei aqui, ó, dados de um jeito, pergunta de outro? Mantenha a forma com que vocês vão grifar, porque isso aqui, ó, ele começa a saltar aos olhos. O que ele falou, então? Que ele teve um valor X de uma mercadoria, que teve um aumento de
mais 25%, 25%. E depois ele teve um outro aumento, ó. E logo depois, multiplicação. 1 mais 20%. Então, ó, aqui ele teve 1,25 vezes 1,20. Aqui, ó, lá na hora, a gente vai precisar fazer continha mesmo, tá? Por isso que eu vou fazer aqui, ó. 0, 0, 0, para não confundir. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4 mais 1, 5. 250. 125. O que a gente tem? 2, 2, 5. 1, 2, 3, 4, né? Sim? 1, 2, 3, 4. E o aumento foi de 1,5. Facinho. É assim que a gente resolve na hora, tá? O que eu falo também de dica de prova é o seguinte. Ele vai estar lá o número, e a gente vai precisar passar no gabarito. Eu sempre falo o seguinte, ó. Resolveu a questão, coloca a letrinha do lado do número, porque na hora de passar para o gabarito, ele fica mais fácil, porque às vezes a gente faz aqui, marcou o C, aí apagou, aí não apaga direito, e aí marca o D, aí não apaga direito, marca o C. Se você não deixou ele evidente, o que vai acontecer? Na hora de você passar para o gabarito, você vai ter que resolver de novo, porque você já não lembra mais qual que é a alternativa correta. Então, coloca ele em evidência, olha, bonitinho. Por quê? Primeiro faz toda a prova para depois passar para o gabarito. Para não ficar pulando os numerozinhos lá, errar um e depois, em sequência, errar todos os outros que vêm. Ah, Cíntia, mas tem questão que eu não consigo resolver e aí eu fico na dúvida, eu quero resolver depois. Se você colocar letra de um lado, a dúvida você vai colocar do outro, tá? Primeiro para o cérebro da gente acostumar. Então, assim, tem dúvida? Não tem problema. Coloca um pontinho de interrogação. Na segunda revisão de prova, ou seja, na segunda passada de olho, você vai pegar e vai resolver só aquelas que você tem dúvida. Então, isso aqui é tudo diquinha de prova, tá? Diquinha de prova para facilitar aí no dia. E vamos dar continuidade ao conteúdo, né? Quando a gente fala de fração, quando a gente fala de porcentagem, começamos a falar do quê? Do princípio da razão e da proporção. Então, qual é a fração que ela se encontra? Ou seja, qual que é a proporção que ela se encontra? A razão é realmente a fração, ou seja, o menor número multiplicativo que é comum entre um e outro. A proporção, aí sim, ela coloca unidades de medida, tá? Geralmente a gente resolve atividade de razão e proporção usando o quê? Regra de 3 simples. Porém, temos que ficar aqui atento com o quê? Quando as possibilidades, se ela é proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Eu coloquei setinha aqui, ó, porque eu coloco, quando eu estou lendo a atividade e coloco os dados, eu coloco setinha ao lado, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quanto mais tempo eu gasto
mais quilômetros eu ando. Você viu que está proporcional? Quanto mais tempo eu gasto, mais quilômetros eu ando. Ó, então eu fiz a setinha proporcional. Essa setinha aqui, ó, inversamente proporcional, ou seja, quanto mais veloz está meu carro, menos tempo eu uso para chegar até registro. Tá vendo que está inversamente proporcional? Quando está inversamente proporcional, na hora eu coloco os dados certinhos e aí eu coloco a setinha um do lado do outro. Quando está inversamente proporcional, eu troco isso aqui de lado para que a setinha fique igual, né? Eu inverto os números para que a setinha fique igual, para poder resolver o quê? A regra de 3 simples. Tranquilo até agora? E quando a gente fala do quê? Sistema de equação, porque na regra de 3, a gente vai começar também com umas incógnitas, ou seja, tem um número aí que a gente precisa adivinhar. E quando a gente fala de sistema de equação, é justamente isso. A gente precisa colocar, ordenar os números e a história que está sendo contada, ou seja, a língua que está sendo falada, de tal forma que a gente consiga descobrir o que não está visível aos nossos olhos, ou seja, que é uma incógnita. E elas aparecem bastante aqui na nossa matemática, tá? Então, como que a gente verifica isso no texto? Né? Macetinho de novo, tá? Quais dados eu tenho? Isso aqui é perguntinha que não quer calar. Quais dados eu preciso para chegar naquela resposta? Como chegar nos dados que eu preciso? Porque nem todos os dados eles são visíveis, né? Isso que eu acabei de falar. Eu conheço o modelo matemático? Aqui sim vai precisar o quê? Do conhecimento de vocês. Por quê? Aqui, o que é modelo matemático? Se eu vou fazer uma multiplicação, se eu vou fazer uma divisão, se eu vou fazer uma regra de 3, se eu preciso realizar uma operação fracionada, se eu preciso fazer uma operação de porcentagem, se é uma função, e aí todos os modelos matemáticos, se é geometria, se é analítica, e aí é o modelo matemático que você vai precisar aplicar. Então, por isso que a gente dá essa abrangência aí de modelos, tá? Para vocês poderem aplicar na hora da prova. E como que eu vou calcular o resultado? Observação, né? Compreensão textual para identificar a pergunta. Pergunta é fundamental, né? Eu sempre brinco com meus alunos e eu falo o seguinte, né? A gente vive no país das maravilhas. É igual a Alice, né? Se ela não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é assim que ela fala? Então é o seguinte, se a gente não sabe a pergunta, qualquer resposta te serve. Então a gente precisa entender muito bem a pergunta para não ser qualquer resposta, né? Para ser a resposta que é a certa. Então, aqui, mais uma atividade, agora de equação, ó, também da banca da VUNESP. E nós vamos fazer sempre as mesmas marcações. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos. Opa! Vence, marca 3 pontos. Se empata, 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Tá? Admita que nesse campeonato, o time A tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2. Ó, tudo isso aqui que eu estou circulando é dados. Se o time A, nesses jogos, obteve 24 pontos, então a diferença entre os jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou. Qual que é a pergunta? A diferença que venceu e que empatou.
E aí ele fala o seguinte, primeiro a gente vai ter que colocar isso em ordem. Então ele teve quantos jogos? Ah, calma aí, quantos pontos? 24 pontos. Então ele falou assim, ó, que ele ganha 3 pontos cada vez que vence. E marca, e quando empata, 1 ponto quando empata. Isso aqui, ele pode marcar até 24 pontos. E ele falou para mim que, ó, ele participou de 16 jogos e perdido apenas 2 jogos. Então, é 14, quando eu calculo só o que venceu, mais o que empatou. Ah, aqui, ó, eu transformei num sistema de equação. Sistema de equação, a gente pode trabalhar de duas formas. Ou substituição, ou princípio da adição. Vocês conhecem os dois jeitos de trabalhar sistema de equação? Conhece? Sim, sim, não, talvez, quem sabe. Sistema de equação, o difícil é montar ele aqui, né? O que confunde. O operacional é facinho, mais fácil, né? Alguém conhece o princípio? Tá todo mundo aí, gente? Um silêncio, né? Tá todo mundo entendendo o que eu falo? Tô falando uma outra língua aqui. Sim, 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 não, não. É, pessoal aqui, muito obrigada, tá, gente? Dá 1000 voltas para chegar no resultado. É isso mesmo, né? É, quando parece que são operações super básicas, e são básicas ainda, mas quando a gente traz todo esse vocabulário, né, toda essa conversa, lembra que eu falei que matemática é comunicação? E a comunicação da matemática, ela confunde a gente, ela fica um pouquinho mais difícil. Então, assim, substituição, o que que você vai fazer? Você vai pegar um deles, vai isolar uma letrinha, no caso aqui, 14. Eu vou colocar aqui o que está adicionando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Ó, então eu isolei um deles e depois eu vou pegar o próximo e vou substituir. O que é, desculpa. O que é o E? É 14 menos a vitória, né, o empate. Então, ó, a gente vai substituir e vai realizar a operação 3 vitórias menos uma vitória, 2 vitórias, 24 menos 14 vai dar 10. Então, eu tenho aqui 2 dividido por 10, eu tenho 5 vitórias. Isso aqui, ó, é o jeito do quê? Da substituição. Por quê? Eu isolei um e depois eu substituí ele para achar, por exemplo, a vitória e depois aqui eu coloco. Se aqui eu tenho o valor da vitória, então o empate é o quê? É o número 14 menos a vitória. Então, nesse caso aqui, o empate é 14 menos 5, que dá 9. Ah, eu achei ele. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa no princípio da adição. Então, eu tenho 3 vitórias, um empate, eu consigo o quê? 24 pontos, né? Cada 3 vitórias, consigo 3 pontos, cada empate consigo 1 ponto. Como a gente está falando de ponto, a gente tem que colocar todo mundo com ponto. Aqui é o número de partidas. Tem que colocar todo mundo relacionado a partidas.
E o que que eu faço? Aqui eu multiplico por -1. Se eu multipliquei por -1, esse aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo, e aqui, que era positivo, também fica negativo, porque eu estou multiplicando todo mundo por -1. E aí eu faço realmente a adição deles, ó. 3 vitórias menos uma vitória dá 2 vitórias. Um empate menos um empate dá nada. 24 menos 14 dá 10. Vitória aqui, ó, 10 menos, dividido por 2, que dá igual a 5. Então, eu consigo achar dessa forma também. E aqui, e agora a gente substitui esse daqui. Então, o empate é o quê? 14 menos o número de vitória, que é 9. Eu acho das duas formas, né, tanto substituição quanto adição. Qual que eu vou usar? Qual que você melhor se adaptar? Eu gosto eu gosto da adição. Eu acho que para mim é mais fácil, o raciocínio é mais rápido, mas vocês que vão saber. E a pergunta era: Daiana, pode abrir o microfone e perguntar? Pode perguntar. Oi, professora. Então, estou tentando acompanhar, é que quando eu coloco na tela cheia, quando você começa a explicar, ele perde o que você escreveu. Eu não sei se com todo mundo acontece isso, mas é quando você estava escrevendo a primeira parte, eu me perdi. Eu estava na tela cheia. Aí perdi a explicação. Eu me perdi um pouco na primeira parte. Ah, tá. Eu vou voltar então, tá? Uhum. Ó, ela falou que se perdeu. Primeiro, a gente precisa entender o quê? O texto. Viu que eu fui colocando, circulando tudo que é dado. E eu grifo só a pergunta, tá? Diante do texto, eu começo a falar assim, ó, a cada vitória eu tenho 3 pontos. A cada empate eu tenho 1 ponto. Quantos pontos? Então, assim, a pontuação ela tem que estar tudo junto. Agora ele fala assim, ó, participei de 16 jogos, só que eu perdi 2, ó, perdi, ele não conta ponto. Então eu não coloquei o que perdeu aqui, eu vou tirar o que perdeu. Por isso que ficou 14, é 16 menos 2, tá? Que é os 2 jogos que ela perdeu, que ele perdeu. E aí ele fala assim, ó, que eu tenho entre vitórias e empates, participei de 14 jogos. E é assim que eu consegui montar a equação. Diante da equação, o que que eu fiz? Eu substituí, eu peguei uma das duas, que é mais fácil, vamos colocar assim, que está mais simples, e eu isolei uma deles. No caso aqui, eu isolei o quê? Peguei essa daqui e isolei um empate. O empate agora é igual a 14 menos as vitórias, o número de vitória. Quando eu isolo, né, eu não acho os dados ainda. Para eu poder achar, eu vou pegar o outro dado que eu tinha e vou substituir o que significa empate. Ó, aqui não era empate? Eu substituí esse empate aqui, que é esse dado aqui, ó, no lugar. Por isso que está aqui a flechinha, ó. Então, agora eu tenho 3 vitórias. No lugar de um empate, eu tenho 14 menos uma vitória, igual a 24. Igual a 24. E agora eu faço 3 vitórias menos uma vitória, que dá 2 vitórias, igual a 24. Esse 14 aqui está positivo, eu passo para o outro lado negativo. Toda vez que eu mudo de lugar aqui no igual, eu mudo de sinal. E aí eu tenho 24 menos 14, que é igual a 10. Eu consigo isolar aqui, ó, a vitória. Então, é 10, aqui não está multiplicando, então eu passo dividindo, 10 dividido por 2, que dá igual a 5. Então, agora eu já achei a quantidade de vitórias que eu tive. Se eu tenho a quantidade de vitórias e eu tenho a quantidade de jogos, eu consigo achar agora
a quantidade de empates. Quantos empates eu tive? É o 14 menos 5, que é igual a 9. Esse daqui é o método do quê? Da substituição. Por que que é substituição? Porque eu substituo um pelo outro. Quando eu falo do método da adição, é porque eu vou adicionar como se fosse uma operação mesmo, né? Do mesmo jeito que eu deixei aqui, eu só vou multiplicar isso aqui por menos 1. Por que eu multiplico? Para esse sinal aqui ser diferente desse. E eu tirar um pelo outro. Ó, por isso que eu cortei os dois aqui, ó. Porque eu tirei um do outro. E aí eu faço 3 vitórias menos uma vitória, que dá 2 vitórias. 24 menos 14, que dá 10. Isola a vitória de novo, que vai dar igual a 5. E eu faço o mesmo princípio aqui, ó. Empate é igual a 14, que são os números dos jogos, menos a vitória, que dá 9. Portanto, a pergunta não é quantas vitórias eu tive ou quantos empates eu tive. A pergunta é a diferença entre o time que venceu e o que empatou. Então, a diferença entre 9 e 5, ou seja, a diferença entre empate e vitória. 9 menos 5 é igual a 4. A diferença é 4, letra B. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Deixa eu ir lá para o chat. Desculpa, Diana, eu chamei você de Daiana, já errei até o nome. Tudo bem. Vamos dar continuidade, então. Juliana, ó, uma outra atividade. Juliana fez compra no valor de 420 e pagou em 2 parcelas iguais, juros incluídos. Vamos começar a circular os dados. Ó, 2 parcelas, juros incluídos, sendo uma no ato da compra e a outra um mês depois. A loja onde Juliana fez a compra cobra juros de 10% ao mês sobre o saldo devedor das compras parceladas. O valor de cada parcela paga por Juliana foi de valor de da parcela foi de. Então, o que que a gente vai fazer? Esse 420 aqui, ó, ela fez o quê? Em 2 parcelas. Eu vou dividir ela em 2, que vai ficar quanto? R$ 210. Tá, R$ 210, ela dá o quê? Uma parcela, ela vai pagar R$ 210. É parcela? Não. Essa daqui não é parcela. Isso aqui é entrada. E a segunda aqui, ó, ela não fez em 2 vezes? É o quê? Ela falou que seria esse 210 com um acréscimo de 10%. Como que era o acréscimo mesmo? 210. E agora eu faço o quê? 1 mais 0,1, que é o 10%, tá? 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, 1,1 vezes 210, que vai dar 231. Professora, Oi. eu tô com uma dificuldade técnica aqui no Zoom, porque assim, é a primeira vez que eu uso esse aplicativo. Então, assim, o que está acontecendo? Eu coloco, por isso que eu me perdi no exercício, porque eu coloco aqui na tela cheia para eu ver a sua explicação e aí não aparece para mim você escrevendo, aí eu me perco, eu não sei o que está acontecendo. Se alguém puder me ajudar, porque eu estou perdida nessa questão, porque eu não consegui acompanhar o exercício anterior por causa disso. Aí você começa a escrever e não aparece aqui para mim que você está escrevendo. Aí eu tenho que
clicar tudo de novo, eu me perco. Só aparece para você quando você está pequenininho, quando a tela está pequena. É isso que eu entendi? Isso, é. É E porque aí eu. quando ela. Então, eu acho que você tinha que colocar ou cheia de uma vez, não ficar mudando, sabe? De cheia para pequena. Então, porque acontece, eu coloco na tela cheia. Aí, depois, quando você começa a escrever, ele desaparece. Eu não sei o que está acontecendo. Eu que não estou sabendo mexer. Não, eu acho que não é você, não. É porque tá no celular, né? Não, está no notebook. Aí, no notebook não era para acontecer isso. É estranho, Alguém porque aí, que. quando você começa a escrever, ele não aparece para mim. Aí só vai aparecer depois que eu clico na sua foto. Aí vai aparecer de novo. Aparece de novo. Que nem eu cliquei agora, você está na tela cheia para mim. E a tela que você está escrevendo está pequenininho. Aí eu vejo. Aí quando eu coloco a tela que você está escrevendo cheia, não aparece. Não sei o que está acontecendo. No meu Mas celular. tá uma loucura. Eu também não sei o que escrever. Tá? Meu notebook. Só aparece aí a cara. Nem precisava me ver, né? Na verdade. Eu clico em você, aí Entendi. aparece só tela cheia aqui, eu vejo você clicando, mas aí não consigo ver o que está escrito. Ah, mas como é gravado, eu vou ver depois com calma, vou estudar com calma depois. Realmente vai ficar gravada, mas o ideal, poxa, você está aqui, o ideal seria, deixa eu ver se tem um negócio que chama-se ajuste à largura. Talvez ela comece a aparecer para você, mesmo quando você diminui. Quer tentar fazer isso agora? Muda a tela. Tá, eu coloco a tela que você está escrevendo, tela cheia, né? Isso. Tá. E em cima, tem assim, ó, positivo, negativo, positivo, tem o para virar, né? E tem um ajuste à largura. Verifica se começa a aparecer para você. Para as outras pessoas, está tudo certo? Para as outras colegas? Para mim, no meu celular, eu tive um probleminha assim também, mas eu saí do aplicativo e voltei. Quando eu voltei, eu consegui ver a tela cheia. Ah, então. É isso mesmo. Eu tenho que voltar. Quando eu percebo que você não está escrevendo e está falando, aí eu tenho que voltar de novo, aí aparece. Mas eu vou Não, levando aqui. o que ela falou, ela saiu do Zoom e ela entrou de novo e aí já apareceu, já conseguiu colocar a tela cheia, não foi isso? Isso mesmo, isso mesmo. Eu saí do aplicativo, Ela saí saiu da nossa aula e logo entrou pelo mesmo link. Se Isso. você quiser tentar fazer isso, Eu vou ver aqui o que dá para fazer. Eu acho que talvez como eu nunca usei o Zoom, talvez eu acho que é coisa de algum botão, alguma coisa. Mas tá bom. Depois a aula é gravada também, depois eu vejo certinho. tá, vou voltar aqui. Pode prosseguir, não vou evitar ficar interrompendo, que eu estou meio perdida. Não, não, tá certo. A gente não pode sair daqui com dúvida, tá? Então, ó, eu tinha falado que era 210, 1 mais 0,1, né? Que dá 1,1 vezes 210 dá 231. Você pode fazer dessa forma, ou pode fazer o seguinte, ó. Quanto que é 10%? 10% de 210. Ó, é igual a 21. Então, eu tenho aqui o valor dele, mais ele acrescentado de 10%, que é o 21. E eu acrescento esses números aqui, que vai ficar 200, ai, coloquei errado, e 31. Tá vendo que é o mesmo valor? Então, 231, letra C. Por que que você não pegou esse 210 mais 231
e fez uma média aritmética. Se fosse mais parcela, eu teria que fazer média aritmética, mas aqui, ó, ele não entra como parcela, tá? Ele entra como entrada, e aqui sim é a parcela. Agora vamos ver da mesma coisa, só que fração. Eu acho que nossa aula vai acabar rápido, viu? Geralmente demora mais, mas... Bom, do número total de alunos que fizeram uma prova, 3/20 deles tiveram notas ruins. Ó, notas ruins. 2/5 tiveram notas boas. E 18 alunos restantes tiveram notas regulares. O número de alunos que obtiveram notas ruins, olha, aqui é a pergunta. Número de alunos, notas ruins. Nessa prova foi. Aqui é a pergunta. Então, o que ele falou? Eu tenho uma quantidade de aluno que eu não sei o quê? 3/20 dela, 3/20 desse número aqui, ó, que eu não conheço, tiveram notas ruins. Ó, mais o quê? 2/5 desses alunos tiveram notas boas. Mais 18 alunos tiveram notas regulares. A soma da quantidade de aluno com notas boas, notas ruins, é a quantidade de aluno total, né? Então, é a quantidade de X. Aqui, ó, lembra da fração? Precisamos tirar o quê? O MMC aqui. Então, eu tenho número que é comum a todos, é 20. Então, tenho 3, x vezes 3/20, mais. Aqui, para ficar 20, eu preciso multiplicar por 4. Se eu multiplico embaixo por 4, em cima também por 4. Então, 2 vezes 4, 8. Mais. Aqui, ó, para ficar 20, eu preciso multiplicar esse aqui que está escondidinho como 1 por 20. Então, em cima 20 também, que dá 360. Aqui também, para ficar todo mundo igual. Se eu multiplico aqui embaixo por 20, em cima por 20. Então, vamos somar toda essa fração, vai dar 11x mais 360 igual a 20. Aqui, o que eu faço? Como está todo mundo desse lado, a base é 20 e aqui também é 20, eu corto ele. Então, 360 é igual a 20x. Aqui está positivo, ou seja, está adicionando, eu passo para cá, negativo. 360 é igual a quê? 9x. X igual a quê? 40. Ah, então eu tenho o quê? 40, aqui eu descobri a quantidade de alunos. Eu tenho 40 alunos, ó, que é esse daqui. E ele quer falar, ele perguntou o quê? Quem tirou notas ruins? Notas boas, 3/20 dele, nota ruim. Então, 3/20 de 40. Ó, 3 vezes 4 aqui, ó. 3 vezes 40, 120, dividido por 20, que vai dar igual a 6.
Quantos alunos que tiveram notas ruins? 6 alunos. Então, eu coloco aqui a letra D. Tranquilo até agora? Difícil? Aquela parte ali ali, né? X3 dividido por 20, depois mais X8, aí embaixo 20, depois 360 por 20. É só essa parte. Ai, meu Deus. Que confundiu. Essa parte, essa segunda parte aqui que eu me confundi minha cabeça. Tá. Eu vou dar uma apagada aqui e vou voltar a explicação. Não, é tipo borracha de... Aquela borrachinha bem pequenininha, sabe? Ó, não apaga direito, dá até raiva, né? Parece borracha de verdade. Calma aí, vou apagando esse negócio. Desculpa a letra, tá, gente? Falta habilidade aqui minha com relação à mesa digital. Mas vamos lá. Olha só o que ele fala. Do número total de alunos. Tá vendo? Eu acho que é aqui que vocês se perdem. Posso estar errada, mas eu acho que é aqui que vocês se perdem. Do número total de alunos, qual que é o número total de alunos? X. 3/20 deles tiveram notas ruins. 3/20 de número total. Lembra que o D é multiplicação? Ó, 2/5 tiveram notas boas. Calma aí. 2/5 de quê? Do número total, ó. 2/5 de número total. E 18, aqui ele não está falando que é 18 de, ele falou que 18 pessoas, exatamente um número, tiveram notas regulares. Essa quantidade, 18, mais 3/20 dele, mais 2/5 dele, é o total de número de alunos. Por isso que eu coloquei X, tá? Número total de alunos. Então, por isso que a gente transforma desse jeito. Quando é uma fração, lembra lá no comecinho da aula o que eu fiz? Eu tive que fazer as divisõezinhas, todo mundo igual, porque eu preciso deixar o número de divisões iguais para eu poder relacionar ele. Eu tenho que deixar na mesma razão, mas eu tenho que colocar todo mundo proporcional. Então, como que é proporcional? Nesse caso aqui, o número que é mais comum é o 20. Então, eu tenho aqui, ó, x 3/20 de x, continua a mesma coisa. Mas aqui, ó, para esse 5 aqui, ó, que está na razão 2/5, eu colocar na proporção, nessa proporção aqui, eu tenho que multiplicar ele por 4. Se eu multipliquei ele por 4, eu preciso multiplicar aqui em cima também por 4. Por quê? A proporção é a mesma. Então, x vezes 4 vezes 2, 8. Por quê? Por 4? Não entendi. Para aqui, ó, para que essa base aqui seja igual a essa. Ah, tá. Ó, Entendi. aqui é 18, Agora tá? entendi. Dividido por 1. Então, eu preciso multiplicar por 20, ó. Agora, a base vai ficar igual. Entendi. Para Aqui igualar as também. bases, tem que multiplicar, né? Isso, para poder fazer a operação, ó. 20. Ai, desculpe a tosse, professor. Imagine. Eu tô com Covid, tá difícil. Aqui, ó. Ai, Jesus. 11 mais 360 dividido por 20. Vai ser isso aqui, ó. Aqui que eu pulei e deixei como se todo mundo soubesse, né? Por que esse 11? 8
mais 3. Eu já fiz a adição. 20x por 20. Esse aqui, ó, não está dividindo? Eu posso passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Para o outro lado do quê? Do igual. Multiplicando. Se eu passar ele daqui multiplicando, eu posso dividir ele por esse 20. Por isso que eu tiro os dois, tanto de um lado quanto do outro. Tanto desse lado quanto do outro. Eu corto ele. O que significa que ele vai ficar 11 mais 360 igual a 20x. Porque o 20 daqui com esse 20 daqui eu cortei. Tinha mudado para cá, eu consigo dividir um pelo outro, que dá 1. Agora é o quê? 360, 20 alunos. E eu passo aqui, ó. Aqui não está adicionando, eu passo para o outro lado do igual, fazendo o quê? Subtraindo. 20 menos 11, 9. E agora eu isolo o quê? O x, que é a quantidade de aluno. 360 dividido aqui, está multiplicando, dividido por 9, que dá igual a 40 alunos. 40 alunos é o número total de alunos. E ele quer somente os que têm notas ruins. Quem que tem nota ruim? O 3/20 dele. Eu vou colocar aqui, tá? Ó, 40 alunos é o número total de alunos. Eu quero o quê? 3/20 desses 40 alunos. D, ó. D é multiplicação, ó. E aí, ó, 3 vezes 4, 12. Aí acrescento o 0, dividido por 20. Que vai dar igual a 6. Tá claro? Compreenderam? Tudo bem, gente? Matemática é um pouco difícil, né? Nossa, nem fale, tá? Eu acho que ainda estou processando. O 360 aqui é devido a qual operação? Eu perdi essa parte? Esse aqui, ó, 360 é esse aqui, ó. Ele falou que ele tem 18 alunos aqui, tá? Como aqui a base, ó, quando não tem nada, é o quê? É um número inteiro, ó. Então, quando a base é 20. O que que eu fiz? Eu não preciso deixar todo mundo com a mesma divisão embaixo? Eu preciso multiplicar aqui por 20, ó. 1 vezes 20, 20. 18 vezes 20, 360. Tá? Para deixar na mesma proporção. Mais alguma pergunta? Tudo Nossa, bem? agora que vai começar a complicar agora. Agora que vai começar? Comecei a ver exercícios assim, ai meu Deus, vamos lá. Então, na verdade, assim, a aula de hoje ela é um pouco mais curta, porque ela é bem operacional. Porque, assim, a próxima aula a gente vai ter o quê? Sequência lógica, estatística, função e análise combinatória. Gente, eu vou falar uma coisa. Sequência lógica, ela tem seus macetezinhos, tá? Formulazinha para ficar mais fácil. Dá para deduzir? Dá para deduzir. Tudo dá para deduzir. Mas a fórmula, ela ajuda. E estatística, ela não cai, ela despenca nas provas. Qualquer prova. Todo ano sempre tem. Ela despenca. Então, por isso que é importante a gente entender bem essa parte aí de porcentagem e fração, porque ela entra também na estatística. Né? E ela despenca, ela não cai, é isso que eu falei. Né? Sistema de equação, ela cai bastante porque tem... Sabe aquela historinha? Tipo, fulano tem
60 anos, sua filha tem como que é? 1/3 mais 10 da idade dele. Quantos anos tem sua filha? Sabe essas perguntas? Uhum. Então, é esse tipo de pergunta que cai para o sistema de equação. É igual a gente fez. Se eu vendi tantos pneus, né? Eu tenho lá, vendi 120 pneus, tá? Dentro de uma concessionária onde eu vendi 40 carros, eu vendi carros e motos, por exemplo. Quantos carros eu vendi? Quantas motos eu vendi? Vendi 40 veículos, carros e motos. Quantas motos eu vendi? Quantos carros eu vendi? E aí a gente vai ter que meio que deduzindo. Um carro tem 4 pneus, uma moto tem 2 pneus. Então, 4 carros mais Professora, 2 motos para dar 120 pneus. Sabe essas historinhas? É assim que a gente trabalha a equação. Para depois a gente entender estatística. professora, Hum. essa explicação que você está tendo, que você está explicando, né? As anotações, elas também estão na gravação da aula? As anotações ficam todas na gravação da aula. Ah, tá. E os exercícios da apostila já tem resolução ou é só o gabarito? Eu não vi todas as apostilas, porque foram bastante, né? Uhum. Então, assim, Mas de português e matemática, ele então, tem a resolução ou é só o gabarito? eu acho que lá só tem a resolução, viu? Só tem o gabarito, perdão. Mas a gente pode ir tirando dúvidas, tá? Manda no Ah, tá. grupo. Vocês podem mandar um print lá, vamos supor, eu peguei uma das provas que vocês mandaram, ou seja, uma das provas que nós mandamos para vocês, e eu estou resolvendo a prova, para eu me testar e até mesmo ir aprendendo com isso. Tem uma questão lá que eu não consegui compreender, não consegui achar, não bate o meu resultado com o do gabarito. Eu quero aprender como que faz isso. Manda um print da questão que a gente vai resolvendo aqui. Eu gravo o videozinho à parte, não tem problema. Ah, tá. Aí toda quarta é matemática e toda quinta é português, então aí fica assim. Isso, Ah, tá. né? Eu assumo a culpa, tá? A culpa é minha, isso. Né? Não vai ser aquela sequência de matemática, depois aquela sequência de língua portuguesa, porque eu tenho compromisso, né? De agenda mesmo, tá? Eu tenho compromisso. E aí eu só poderia vir na quarta-feira, nesse horário, tá? Ah, tá. Então, por isso que nós fizemos esse agendamento. Mas assim, que vai de encontro também à língua portuguesa, porque você viu o quanto que eu uso de palavrinhas? Interpretação de texto? Mais do que eu faço cálculo, tá? A próxima aula, então, ela é importantíssima, porque ela começa agora, o conteúdo começa a ficar denso, né? Estatística cai bastante, função também cai, análise combinatória também cai bastantão. Análise combinatória, sem a análise combinatória, nós não conseguimos fazer probabilidade. A probabilidade, ela é intrínseca, ou seja, ela está totalmente relacionada à análise combinatória. Então, sim, uma coisa, aqui nós estamos fazendo sequências de aulas, essas sequências de aulas, né, eu vou falar aqui da minha área, uma é gancho para outra. Elas não são aleatórias, sabe? Se eu deixei de assistir uma, eu consigo compreender bem a outra. Na verdade, não. Vai precisar assistir essas aulas na sequência. Senão, fica bastante confusa. Apesar do conteúdo serem diferentes, uma leva a outra, né? Hoje a gente começou aqui com as operações, porcentagem, fração, né? Como que relaciona todas essas operações no próximo passo que vem aí. Certo?
dica do dia, tá? Estude vários modelos de exercícios. Lembra que eu acabei de falar que eu dei aqui alguns modelos de exercícios para vocês? Então, assim, quanto mais abrangência de modelo, melhor, porque você vai saber aplicar, né? Conforme vocês vão fazendo, vocês vão olhar um exercício e falar assim, eu já sei o que eu preciso fazer. Sabe aquele, já sei o caminho que eu preciso seguir? É isso que te leva quando você estuda através de modelos, tá? Modelos matemáticos. E aqui eu trouxe uma dicasinha, né? Para a gente melhorar o raciocínio, ou seja, resolver as questões aqui em menos tempo, né? Eu falo para brincar de tabuada até o 15. Mas na escola a gente só faz até o 10. Portanto, né, nos concursos, eles exigem muito números até o 15, não muito mais do que isso, tá? E aí, se você tiver isso decorado já, ela fica muito mais fácil. Números primos também, até os 50, e os quadrados dos números até os 20. Lembra dos números primos? Número primo é aquele que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, é o número 1, é o número 2, é o número 3. O 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque ele é divisível por 1, por ele mesmo e por 2. O 5 é um número primo. O 6 não é um número primo, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 6. Olha quantos números são. Ele pode ser divisível. O 11, ele também é só divisível por 1 e por ele mesmo. E aí, assim vai. Então, vocês vão estude os números primos até os 50. Mais do que isso, não cai. Difícil cair em alguma questão de concurso. Mas até os 50, muitas vezes cai. E assim, se a gente já souber de automático, ela facilita muito a vida da gente. E os números quadrados também, quadrado dos números, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Assim vai até o 20. Não sei se vocês sabem, né? Vamos colocar aqui, vamos pensar nos números. Cadê minha canetinha? Calma aí. Com relação aos quadrados, tá? Com relação ao número quadrado, até o 10, 10 vezes 10, beleza? Que é só acrescentar o 0, né? E aí, 11, 12, 13, 14 até o 20, olha só como que eu faço, tá? Em vez de eu pegar e fazer assim, ó. Cadê? 11 vezes 11. E aí eu faço 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1. Eu faço o seguinte, ó. Eu deixo ele um do lado do outro. Eu faço assim, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Dá um número. Será que dá isso com todos? Dá, ó. Ó, 12 vezes 12, por exemplo, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 é 144. Com 13 também dá, ó. Com todos eles dá, na verdade. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 1 vezes o 3, 169. Então, é possível fazer isso. Tá, mas Cíntia, tem números aqui que ficam um pouquinho maior. Então, vamos colocar assim, por exemplo, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36.
Só que tem o 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 2 vezes 6 é 12. 12 mais 3, 15. Aí sobe um aqui, ó. 1 vezes 1, 1. Mais esse 1 aqui, 2. Dá 256. Eu gosto de brincar assim, porque a gente vai trabalhando e vai brincando de várias formas para que esses quadrados aqui acabam entrando na cabeça da gente quase que automaticamente. Tá, então essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, não só do conteúdo, mas das dicas também, porque aqui eu tento dar os maiores números de dicas possíveis para que quando chegar na prova, vocês consigam resolver todas as questões, tá? Eu já dei aula para algumas pessoas em que eu não dava tanta dica assim de prova. O que aconteceu? Chegou no dia da prova, ela não conseguiu terminar. Isso é muito triste, né? Ter que chutar aí 30%, 20% da prova, porque não deu tempo de resolver todas as questões, é muito triste, porque a pessoa sabia resolver. Então, essas dicas aqui é só para vocês ganharem velocidade no raciocínio, tá bom? Tudo bem, gente? Bom, a aula de hoje nós terminamos por aqui. Eu vou tirar aqui do compartilhamento. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós terminamos aqui quase 15 minutos, quase 20 minutos mais cedo. É bom que vocês descansam mais cedo, porque amanhã é com a Priscila, né? A Priscila vai dar aula de língua portuguesa. Nayara, quer falar alguma coisa? Quer passar algum recado para nós, por favor? Não, eu quero dar boa noite a todos, dizer que assisti a aula junto com vocês e amanhã tem mais, né, com a professora Priscila. Então, como já falei, né, durante a aula, estamos melhoras mesmo, tá? Estamos disponíveis aqui. Eu sei que matemática não dá para acompanhar só o gabarito, tá? Eu sei disso, né? Eu sei que muita gente no dia a dia parece que tem facilidade, mas quando chega diante de uma prova, acaba aparecendo as dificuldades na realização da atividade da matemática. Então, ó, a hora que vocês forem estudar, tiverem dúvidas, manda no grupo. Manda no grupo, nós estamos aqui disponíveis para solucionar essas dúvidas aí de vocês. Tá bom? Melhoras, né? E mais uma coisinha assim para acrescentar, não fiquem com dúvidas. Vocês lembram, né, do que eu sempre falei, a professora Priscila também já mencionou. Então, não fiquem com dúvidas. E deem um feedback da aula de hoje para a professora Cíntia, né? O que vocês gostariam de sugerir, dicas, tá bom? Isso é muito importante para nós. Bom, o microfone está aberto, né, para quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar. Eu vou parando a gravação, tá? Enquanto isso, a gente vai nos despedindo aqui nessa noite. Espero realmente que tenha ajudado vocês, tá? E podem mandar pergunta, podem darem sugestões, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Diana.